Depois de um bom tempo, desde o vídeo que eu trouxe comentando sobre Gurren Lagann sem spoilers, hoje vamos com uma análise de Gurren Lagann. E caso você seja novo aqui no canal e ainda não me conheça, eu sou o Urshides e nesse vídeo de análise eu sempre faço com spoilers. Então caso você nunca tenha assistido Gurren Lagann, esse não é o vídeo para você. Eu vou estar deixando nos cards o vídeo que eu comento da obra sem spoilers. E basicamente é isso. Sem mais enrolação, bora logo começar aqui. Eu gosto de começar falando um pouco dos dados básicos da obra. Então, a obra teve seu início em 1º de abril de 2007, indo até 30 de setembro de 2007 também, sendo um anime original, ou seja, ele não é uma adaptação de nenhuma outra mídia, constando com 27 episódios e foi dirigido por Imaishi Hiroyuki, que dirigiu algumas outras obras como Cyberpunk, Edge Runners, Kill la Kill, Oval X Over, Promare e etc. Esse Cyberpunk, provavelmente quando esse vídeo vai lançando, ele ainda não lançou, porque ele é um anime de 2022, mas eu não sei dizer exatamente a data específica, mas é dirigido por esse autor também. E Kill la Kill eu já ouvi falar. Eu sei que ele tem essa questão também de ser meio nonsense, assim como Gurren Lagann. Só que eu ouço muito bem falar de Kill la Kill, que ele consegue usar o ecchi de uma forma narrativa realmente, não apenas para ser gratuito. Então é uma obra que eu tenho certa curiosidade de dar uma chance algum dia. Mas enfim, né? Saindo dessa parte agora e começando a falar da obra. Então vamos lá? Esse ponto é realmente muito bom. Consegue realmente ser uma obra bem engraçada, toda a sinergia da Brigada Gurren Lagann gera uns momentos cômicos bem interessantes. Mas o problema é quando se usa esses momentos de comédia quando deveria ser um momento mais sério, o que pra mim tira toda a seriedade que poderia ter naquela cena. Uma cena que gosto muito de citar é o momento que o Kamina e o Simon estão perdendo. E o Kamina não quer se juntar àquela combinação deles dois, né, do Gurren Lagann. No caso, ele só quer se juntar se for daquela forma estilosa dele, que ele disse que um homem tem que se juntar com outro de tal forma. E outro momento que eu não curto tanto da comédia é quando usam a Yoko para piadas sexuais. Eu até brinco chamando ela de garota fanservice, embora ela seja uma boa personagem. Falando de piadas sexuais, tem uma cena que de certa forma me senti até meio mal, que é quando tem uns caras lá da brigada Gurren Lagann que não tem sangramento nasal com a Yoko, que é uma mulher mais velha, mas tem com a própria Nia, que é bem mais nova. Eu diria que ela tem mais ou menos uns 14 anos, talvez até menos, não sei, não é revelado exatamente a idade, mas foi uma cena que ficou estranha. Ainda mais se considerarmos toda a cultura do Japão, de lolis, né, enfim. Não quero aqui entrar muito nessa questão aqui, quem sabe em um vídeo futuro a gente fale desse tema específico, lolis, mas enfim, não quero ficar problematizando aqui nesse vídeo. Esse ponto agora é bem ruinzinho. Eu vi até alguns falando que Gurren Lagann tinha romance, então eu não fui esperando tanto isso, mas eu pensei, vai ter pelo menos como um extrazinho aqui, algo pelo menos um pouquinho bem feito. E sendo bem sincero, eu me frustrei bastante, porque é muito ruim. O casal principal, que é o Simon e a Nia, eles até têm certo desenvolvimento, embora eu ainda ache bem falho. É algo minimamente decente, mas falta muito construção. Então, por mais que eu goste muito de romance, eu odiei esse quesito nesta obra, a ponto de eu não me importar com nenhum casal que é minimamente feito ali na obra, porque não consegue desenvolver nenhum bem. Aquela cena mesmo da Yoko e do Kitan foi simplesmente horrível, mas vamos falar disso mais pra frente. Mas é bem fraquinho esse ponto, embora muitos dizem que Gurren Lagann tem romance. Se você for assistir Gurren Lagann esperando um romance, por favor, não veja Gurren Lagann. Temos aqui agora um ponto que é mais interessante. Embora tenham muitos personagens em Gurren Lagann e muitos irrelevantes, muitos personagens da brigada que você simplesmente caga, que nem tem nada sobre eles e quando tem, muitas vezes é ruim. Mas vamos falar de alguns personagens aqui que, a meu ver, teve algo para comentar. Mas eu quero deixar aqui claro que eu não vou falar do Liron aqui nesse vídeo,
Porque, sinceramente, eu achei um personagem bem estereotipado, aquele clássico homossexual que quer te pegar. É um personagem bem ruinzinho, embora ele tenha ali a sua função narrativa, né? Que ele tá relacionado diretamente com o funcionamento dos robôs, dos Gamer, né? Então, mas eu não quero comentar dele aqui não. Enfim, vamos começar falando do Kamina, que ele é um personagem que, caso você que esteja assistindo esse vídeo já tenha visto o meu vídeo sem spoilers, ele é um personagem que eu não curti tanto, mas reconheço sua importância. Ele tem toda essa questão dele ser a motivação para todos da brigada. E principalmente para o próprio Simon, ele está o tempo todo encorajando ele. E quando ele descobre que o pai morreu e aparentemente ele tenta fingir que superou porque ele tem que demonstrar que ele é inabalável para o Simon, para servir de inspiração para o Simon. Já que o Simon é medroso, ele não pode se permitir ser medroso. Mas essa cena, eu gostaria de ver ela melhor trabalhada. Eu acho que eu gostaria bem mais do Kamina se toda essa questão mais de ele ter que suprimir esses sentimentos que ele sente para servir de exemplo, para servir de líder, eu acho que seria bem mais interessante se fosse mais aprofundado. Aí seria um personagem maravilhoso, na minha opinião. Mas é o que eu falei, eu reconheço a importância dele para a trama. E claro, não podemos deixar de falar de sua trágica morte, que foi inesperada realmente. E acaba tendo uma consequência narrativa muito grande mesmo. Rafael, Tachiko. Aniki? Mas saindo um pouco do Kamina, indo agora para o Simon. Era um personagem no início até ok, que começa de fato a ter mais destaque após a morte do próprio Kamina. Aliás, depois dessa morte que a obra começa a melhorar, na minha opinião. Mas voltando para o Simon, tem todo um drama dele reconhecer que ele não precisa ser o Kamina, que ele pode ser ele mesmo, porque ele basicamente queria agir como um substituto do Kamina. Só que ele não conseguia ser igual. E aí ele tem todo um processo dele perceber que ele não precisa ser o Kamina, que ele pode ser ele mesmo. Diria que basicamente achei a jornada para enfim superar a morte do Kamina muito boa. Demora alguns episódios, o que eu achei um ponto bem positivo para ter mais tempo de construção, mas como se concluiu em si, não me agradou tanto, mas não foi ruim. O personagem do Simon vai crescendo bastante até o fim da obra, embora me incomoda um pouco com o surreal ele é, com o altruísta ele é, mas ao mesmo tempo ele entende, ao passar dos episódios, que sacrifícios podem ser necessários para chegar à vitória. Então eu diria que ele tem uma construção muito boa e é um personagem bem interessante, exatamente por todo esse crescimento que ele tem no final. Ele começa sendo bem medroso e querendo fugir da batalha, e termina querendo ser o herói, vamos dizer assim, sendo muito determinado, sendo quase que um Kamina, mas não diria que sendo exatamente um Kamina, porque a forma dele lidar com as situações, mesmo no fim, ainda é diferente do próprio Kamina. Eu diria que o Simon se encontrou no caminho dele. E é aquilo, embora ele aceite que sacrifícios vão ser necessários, ele não quer fazer sacrifícios. Mas caso seja necessário, ele vai aceitá-los. アバヨじゃねえ。一緒だろ。ああ。Outra personagem muito legal e temos a Yoko, que como falei, ela é usada bastante como piada sexual na obra. Acho que sua forma de se vestir já mostra bastante isso. Mas, embora tenha esse lado negativo, ela não se resume a isso. Diria que ela começa a crescer como personagem, principalmente após a morte do Kamina. Não chega a ser um desenvolvimento incrível, mas é interessante e ela demora até mais que o próprio Simon para superar a morte do Kamina. Tanto que só um pouco depois ela finalmente toma coragem de falar isso para o Simon, que ela amava o Kamina. E temos uma certa importância dela nas batalhas, ela utilizando aquelas armas de fogo, então isso também é bem legal. Agora falando do Kitan, ele foi um personagem bem fraco, muito ruim mesmo. Ele só veio ter algo a mais no episódio em que de fato ele morre, para você sentir a morte dele. E aquele romance dele com a Yoko bem forçado, muito do nada, que novamente, todos esses detalhes que tem nele nesse episódio é basicamente para você ficar triste, porque ele vai ter que se sacrificar.
E esse romance dele com a Yoko poderia ser interessante se tivesse sido desenvolvido antes. Poderia, mas não é. E se ele fosse desenvolvido antes, com certeza a morte dele seria bem mais impactante. Mas agora indo para o Roshio, ou Roshio, sei lá, como vocês queiram chamar ele. Ele é o personagem, o qual o episódio da primeira aparição dele é um dos mais interessantes de toda a série. Tem toda uma questão que tem ali a religião, que é bem interessante, que vive poucas pessoas nessa vila dele. Então temos toda uma questão que tem um limite máximo de habitantes que pode ter nessa vila. Sem falar que, se eu não me engano, eles são meio pobres. Então tem muito isso na vida real mesmo, de lugares pobres acabam florescendo a religião. Então, por desde pequeno ter toda essa questão de ter um limite máximo, às vezes crianças precisam ser, vamos dizer que sacrificadas, não podem mais viver naquela vila. Então, sacrificar os outros por um bem maior, entre aspas, é algo que está muito presente na vida desse personagem. E é interessante que depois que o Kamina se vai, quem pega esse lugar do Kamina para pilotar junto com o Simon é exatamente o Roshio. Então temos essa ligação muito forte entre esses dois personagens. E no time skip, chega aquele momento que ele meio que decide sacrificar o Simon para um bem maior. Esse momento é muito importante para o personagem, e até para o próprio Simon, que acaba percebendo que não é simplesmente avançar e avançar sem se preocupar com as consequências, que sacrifícios podem acontecer. E ele vai ter que lidar com isso. O Roshio até diz que a morte do Kamina foi essencial para a brigada conseguir avançar. O Shimon até compara a religião com a lei, porque antigamente o Roshio se apegava à religião para usar como uma desculpa para o sacrifício, e agora é a lei. Então esse paralelo é bem interessante. Até que chegamos naquele momento em que o Roshio meio que queria tirar a própria vida. Eu sinceramente não acho que a construção para esse momento foi muito bem feita, mas ainda assim foi interessante. Gostaria de ver algo melhor trabalhado nisso. Mas o interessante mesmo dessa cena é que o Simon, ele acabou meio que tendo a função do Kamina. Antigamente, quando o Simon estava em situação complicada, o Kamina socou o Simon e deu uma lição de moral. E agora o Simon fez isso com o Roshio. Foi bem legal esse paralelo aí também. Pode até te fazer pensar que enquanto você continuar vivendo, talvez uma pessoa que te salvou no passado, no futuro, você pode ser a salvação de alguém, sabe? Você pode dar a mão para outra pessoa. Estou aqui filosofando aqui um pouco, mas eu acho que é uma forma de ver a vida, no mínimo, interessante. Mas um ponto bem negativo em relação ao Roshio é o romance que tento desenvolver, que não fica muito claro se é algo mútuo ou não. Não quero me alongar muito aqui, pois já sabe a minha opinião em relação ao romance nessa obra. E para finalizar, a última personagem que eu vou comentar aqui é a Nia. Ela aparece no momento que o Simon está totalmente quebrado. Ela parece não ter tido muitas relações, então ela não sabe muito bem o que pode e o que não pode falar. Ela é bem racional, eu diria, sem se preocupar muito com as emoções, pelo menos no início da obra. Mas ela vai aprendendo conforme a trama evolui. Ela vai aprendendo mais a se expressar. Quando ela aparece, vemos que o seu design vai bem contra o que o Simon está sentindo, já que para passar mais esse lado mais quebrado do Simon, as cores são muito escuras, e já a Nia é muito colorida, ela é cheia de cores, exatamente para dar esse contraste muito interessante. E é exatamente ela que mostra para o Simon que está tudo bem ser você mesmo. E é interessante que posteriormente o Simon faz essa mesma coisa para ela, porque meio que ela descobre que o pai dela não gostava dela e tal. E o Simon, de certa forma, um acaba salvando o outro, vamos dizer assim. Mas é aquilo, infelizmente ela fica devendo um pouco no desenvolvimento pessoal da personagem. Tenta desenvolver algo dela que é até ok, mas nada muito interessante na minha opinião. Meio raso, eu diria. Mas claro que é melhor do que fizeram com Kitan. Em relação ao romance dela com o Simon, tem até um ponto que é interessante ressaltar aqui, que pega um pouco daquele lado racional dela, mesmo no time skip. Ela de certa forma ainda mantém esse lado mais racional, que é quando o Simon pede ela em casamento. Tem toda uma simbologia, não é? Do casamento, de duas pessoas virarem uma só.
E a Nia fala, não tem como duas pessoas virarem uma só. Então inicialmente ela recusa. Isso é um pouquinho engraçado de como algumas coisas da vida se levavam de forma muito racional. Simplesmente não vai fazer sentido. Porque o ser humano é assim. Tem coisas que devemos não ser tão racionais em alguns momentos. ずっと違う人間です。でも違う人間同士だから一緒に暮らしていけると思うんです。ありがとう。この指輪とっても嬉しい。 Mas enfim, como eu já falei, é até ok. Você consegue até aceitar que bem que eles são um casal. A obra consegue, através das interações, que são poucas, mas através das interações deles, dá pra aceitar isso. Só que construção, pra você entender como eles se tornaram um casal, é bem raso, eu diria. Mas um ponto que eu acho meio negativo da Nia é que dá a entender que ela perdoou o pai dela e foi, tipo, muito fácil. Nem ao menos teve um pedido de desculpas direto dele para ela. Eu achei bem jogado. E claro, pela falta de desenvolvimento, pelo menos pra mim, aquele final que ela desaparece fica bem vazio. Não me impactou como deveria. Claro, a Nia é uma personagem importante, é uma personagem carismática, você sente um pouco a perda dela. Só que eu acho que ela não foi desenvolvida o suficiente para fazer eu chorar, por exemplo. Ficar realmente muito impactado com a perda da personagem. Mas enfim, né? É algo mais da minha experiência realmente. Eu vi que muitas pessoas choraram com o Gurren Lagann. Não foi o meu caso, mas funcionou com muitas pessoas. Talvez o problema seja eu, não sei. 愛してるわ。シノ。ああ、俺もだ。愛してる。Esse ponto é até interessante também. Não acho que foi ruim, mas em alguns pontos do roteiro seriam bem melhores se tivesse mais tempo para se aprofundar. Mas enfim, né? Vamos começar aqui logo a falar dele. A obra começa de certa forma bem pequena em escala e vai aumentando bastante. No início é meio chatinho, tirando o episódio do Rush, o que é sensacional. Até que chegamos na parte da morte do Kamina. Parece que de certa forma a obra começa a se levar mais a sério a partir deste momento. Você sente a história realmente progredindo a partir desse ponto. É quase como se a obra de fato começasse nesse momento. Mas tem uma coisa que quero falar que não me agradou tanto, que é quando temos o Simon todo quebrado e os outros meio que culpando ele. E no fim, só foi ele salvar geral e todo mundo já começou a apoiar ele. Esse é o escolhido do Kamina e não sei o que. Não teve nenhum pedido de desculpas. Eu achei realmente isso bem forçado. E claro, é um pouco bizarro uma criança ser o líder, mas também quais são as outras opções que nós tínhamos? Tinha o Kitan, então eu acho que uma criança realmente como o Simo é melhor do que o Kitan. Outra coisa, né, e temos a derrota do Rei Espiral. Eu achei meio bizarro a forma que ele perdeu a batalha de Gamer, mas a forma que finalizou ele, de fato, foi muito interessante. Eu achei até que bem criativo. Mas aí chegamos na segunda metade, que inicialmente teve algumas coisas interessantes, com o Simon se culpando e tal. Foi realmente essencial essa parte para o personagem. Mas as coisas começam a mudar quando vão para o espaço. Como vocês já sabem, essa obra é bem distante da realidade. Você aceita muita coisa, mas pra mim, pelo menos, chegou um ponto em que eu não conseguia mais levar as cenas de ação a sério. Ficou tão absurdo e surreal que eu não conseguia mais levar aquilo a sério. Eles arremessam planetas, sei lá, galáxias, como se não fossem nada. Mas em contrapartida, essa parte que eu considero negativa, uma parte bem positiva, eu diria, são consequências. É uma batalha muito absurda e temos personagens da brigada tendo que se sacrificar. Porque é aquilo, não são personagens que você liga, pois não tiveram tempo suficiente para serem desenvolvidos. Mas só por serem membros da Brigada Gurren Lagann já dá um certo peso, o que deixa tudo mais interessante. Então eu curti bastante isso. Pelo menos teve consequência essa batalha. E antes de ir para a parte técnica, vamos com esse ponto aqui, que é pouquinha coisa para falar, mas eu gostaria de trazer esses pontos aqui. E bom, os homens selvagens, que na minha opinião foram sinceramente deixados de lado. Explica alguma coisa sobre eles, eles têm alguma importância, mas ao meu ver
foi bem raso. Por que só atacava durante o dia? O motivo do ódio deles por humanos? Qual era? Claro, pode ser justificado que o rei Espiral plantava isso na cabeça deles, quase como uma lavagem cerebral, mas outra coisa bizarra é quando nos é dito que basicamente essa espécie não se reproduz. Então são basicamente clones do rei Espiral, e que por isso não teria variabilidade genética, diferente do grande rei. Mas entre os homens feras, tem homens e mulheres, e características bem diferentes, bem únicas. Achei bem zoado isso, bem forçado mesmo. Gostaria até de ver mais como funciona a própria sociedade deles, como funciona o exército, mas entendo que era muita coisa para 27 episódios. E uma coisa é que sim, tudo isso poderia ser justificado por eles são seres incompletos, eles não podem, sei lá, ficar à noite, só ficam pela manhã de dia, porque eles são seres incompletos. Só que assim, é algo bem raso e tão superficial que eu fico meio triste, porque tinha potencial para ser algo melhor, sabe? Eu acho que seria bem mais legal se tivesse mais episódios para ter tempo de explorar mais essas questões. Para finalizar, e vamos com esse ponto. Vamos começar pela animação. Não tem muito o que falar, mas é sensacional. Principalmente os robôs usando suas armas. As batalhas são realmente muito bem animadas. Você consegue perceber muito bem os detalhes. Até mesmo as cenas mais slice of life, temos uma boa animação. Embora se sobressair nas cenas de ação. Temos aquela do início do Kamina vs Viral, que é muito boa. Então, até em cenas que não seriam exatamente de robôs, ainda assim se sai muito bem. E claro, aliada à direção, que é simplesmente maravilhosa, uma das cenas mais memoráveis é a morte do Kamina, que a direção opta por tirar totalmente a trilha e geral chorando, mas sem sair nenhum som, apenas o som da chuva, o que deixa todo aquele clima muito angustiante. Acho que até você, telespectador, se sente angustiado com aquele momento junto dos personagens. E isso graças ao trabalho da direção. E também temos a trilha, que tem momentos até que bem legais, como na parte mais final da última batalha contra aquele espiral lá, sei lá, aqueles seres meio alienígenas ou algo do tipo. Eu não lembro exatamente o que eles são, mas aquele ser, vamos dizer que supremo, nessa batalha contra ele, acho que é o espiral mesmo. Na batalha contra ele, na parte mais final, tem toda uma trilha muito épica que, vamos dizer que realmente deixa aquele momento muito mais emocionante e impactante do que se não tivesse aquela trilha. Mas em contrapartida, temos um momento da trilha que não é tão legal assim, que é também nessa batalha, no último episódio, só que é uma parte mais do início, antes de fato começarem a enfrentar. É uma trilha que fica parecendo de velório, que quer passar um momento épico de nós vamos te derrotar. Só que tipo, a trilha é tão sem sentido, na minha opinião, que perde totalmente o clima e se torna uma cena até meio cômica. Parece aquelas, sei lá, aquelas canções da igreja católica, sabe? Tipo, não tem nada a ver com o momento pra ser um negócio épico. Parece uma música talvez até de enterro, não sei dizer direito, mas tipo, é muito ruim. Pra mim não combina nem um pouco com o momento.
relação ao ritmo, eu diria que começa mais lento, até que depois da morte do Kamina começa a ser mais acelerado e sempre acontece alguma coisa no episódio. E ainda assim, não parece que está sendo muito acelerado. Eu diria que antes do Kamina morrer tinha um ritmo mais lento e depois da morte do Kamina tem um ritmo que é bom. Não é nem muito acelerado, nem muito lento. Ele tem uma velocidade ok. E principalmente depois do time skip, aí o ritmo, eu acho que ele se mantém ainda mais acelerado, só que ainda em um nível que não parece que está tudo corrido. Tá, em alguns pontos talvez possa parecer que é corrido, né, os acontecimentos, mas eu acho que ainda é um ritmo gostosinho de ver. E agora com as minhas considerações finais. Eu gostaria de começar aqui falando um pouco sobre o time skip, que tem, né, da primeira parte para a segunda. A ideia em si é muito interessante, temos que ser sinceros, é muito boa. Mas eu diria que a execução não foi lá muito assertiva. Personagens como Viral, que não sabemos quase nada, muda de lado e ainda continuamos não sabendo quase nada. Claro que dá a entender ali em alguns momentos que Viral ele tinha um desejo de ter uma família, só que assim, o personagem é muito raso na minha opinião. E temos até personagens que eu não lembro, pelo menos, de nunca terem se falado e quando você vê no time skip, estão casados. E você só tem que aceitar. Isso me lembrou muito Naruto. Vários casais se formaram, sei lá, Choji e aquela lá da Vila do Trovão, eu acho, que nunca tinham se falado na obra e, haha, estamos casados e tivemos uma filha, Cho-Cho. Então eu acho, tipo, mó forçado isso. Muito forçado. E tem alguns casais que você fica até na dúvida se tem um relacionamento a sério ou é algo platônico, porque a obra simplesmente não te mostra isso. Então eu achei esse ponto bem negativo. Mas claro, como eu já falei durante o vídeo, não teve apenas pontos positivos, quer dizer, não teve apenas pontos negativos. Teve uns personagens que teve pontos interessantes, embora também teve outros que tiveram pontos não tão interessantes assim. O roteiro no geral foi legal e interessante. Eu achei bem interessante que eles derrotaram o Rei Espiral, que parecia ser o vilão final e não era. Depois teve toda aquela questão que seria, na real, meio que, entre aspas, herói. Eu vou botar entre aspas porque o Gurren Lagann entra naquele clássico de meio que passar pano pro cara porque ele fez coisas, vamos dizer que por um bem maior. Só que eu acho que isso não apaga as coisas ruins que o cara fez. Mas enfim, eu diria que o Gurren Lagann é uma obra boa para você se divertir, sem esperar um roteiro muito bem trabalhado. Te mostra coisas interessantes, não se aprofunda tanto neles, mas dá para você ver e passar o tempo. Como é uma obra muito nonsense, com muitas coisas que não precisam ser explicadas realmente, em questão de universo, né, como funcionam os robôs, toda essa questão mesmo do espiral, tem coisas que eu entendo que não é para ter explicação realmente, que talvez se tivesse seria ruim. Mas eu ainda assim, como eu já comentei também, tem coisas que eu queria ter explicação. Queria saber mais sobre os homens selvagens, sobre os personagens, sobre como funcionava o exército. Mas enfim, né, não vou ficar repetindo o que eu já falei aqui. Você pode estar deixando aí embaixo o que você acha da obra. Provavelmente você discorda de mim, porque eu não vi ninguém falando que não achou o Gurren Lagann legal. Eu só vi comentário de Gurren Lagann elogiando a obra. Então é quase certeza que você discorda de mim. Mas eu não vou mudar minha opinião. Mas a gente pode discutir sobre embaixo. Quem sabe você amplia o meu ponto de vista sobre o Gurren Lagann. Mas enfim, basicamente é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Você pode deixar aí embaixo que vídeos você quer aqui pro canal. E nos vemos em um próximo vídeo e tchau! 来たぞ。いや、約束通りにな。